como o Luiz disse, né, essa aula é uma aula importante, né, porque nós vamos ter, no próximo domingo, a nossa mediúnica experimental. Né? E como eu disse para vocês no sábado passado, eu sei que tem muita gente que já teve essa experiência, né? Pessoas que já vieram de outras casas espíritas, ou que trabalham lá e estudam aqui, né? Mas também tem muita gente que nunca teve nenhum contato com isso, né? E tem medo, e tem ansiedade, né? E não sabe o que pode acontecer, né? Eu estou vendo só um monte de carinha assim, ó. Né? Então, essa aula é importante para isso, para a gente, primeiro, desmistificar um monte de coisas. Né? Eu espero que eu consiga acalmar aí os corações aflitos para o próximo domingo, né? E que vocês perguntem, tá bom? Mas lembrando o seguinte, na próxima semana, antes da mediúnica, no sábado, a gente tem aula. A gente ainda tem esse assunto, tá? Então, na semana que vem, a aula é médiums. Então, o que eu estou querendo dizer a vocês? Já dizendo que esse assunto vai ser dividido em 2 aulas, tá? Então, quando vocês hoje me perguntarem, Alessandra, isso assim, eu vou dizer, ó, vocês vão ver na aula semana que vem, tá bom? Para a gente não perder os assuntos que é pertinentes a hoje. Senão, eu fico respondendo da próxima aula e pulo os assuntos que é importante de hoje, tá bom? Vamos fazer esse combinado? Então, hoje a gente vai descobrir, né? Não, peraí, vamos voltar lá. Hoje a gente vai descobrir o que é a mediunidade, né? Para que mesmo que ela serve, né? Eu preciso usar, não uso, né? Tem problema com isso, tem muitos mitos em torno disso, né? E na próxima aula é médiuns. Então, na próxima aula, vocês vão entender alguns tipos de mediúnicas, os tipos de médiums, né? Médium passista, médium de cura, médium de psicofonia, médium de vão entender cada um deles. Então, por isso que eu estou separando aqui para a gente não atropelar uma aula pela outra, tá bom? E aí, logo nesse primeiro slide, eu gostei dessa imagem, porque é o que eu entendo, é a minha percepção de mediunidade. O que quer dizer? Estamos todo mundo juntos e misturado, né? Que nem o pessoal diz na gíria. Né? Nós vivemos numa sociedade mista. O que quer dizer uma sociedade mista? Quer dizer que a sociedade em que nós vivemos hoje é composta de espíritos encarnados e desencarnados. Alguns que têm uma mediunidade que é chamada de vidência ou clarividência, conseguem perceber isso facilmente, né? Em alguns momentos, você tem essa percepção. Outros não. E aí, esses outros não, que são muitos, não tem isso claro que nós convivemos diariamente com espíritos desencarnados. E nós convivemos. Né? Eu estava brincando com o Lu, que estava tocando piano aqui, logo no início, tinha umas 5 ou 6 pessoas aqui. Aí ela finalizou uma música, todo mundo bateu palma. Né? Aí saíram aquelas palminhas fracas, porque só tinha umas 6 pessoas. Né? Falei, Lu, ó, os encarnados foram só 6, mas o desencarnado, o auditório todo bateu palma para você. Aí ela ficou rindo. Né? Mas isso é naturalizar, que é uma coisa séria. Né? Vocês estão vendo aí um monte de cadeira vazia, mas podem ter certeza que tem uma galera aqui assistindo a aula, não é só vocês, não. Né? Quando eu fizer... Eu não sei se eu vou fazer aula de obsessão ou desobsessão. Mas nessas aulas eu sempre digo que quando a gente vem para a ULI, a gente traz os nossos amiguinhos. Aqueles que a gente não gosta muito ou que não gostam muito da gente, acaba que eles vêm assistir a aula também. Então, vocês podem ter certeza que tem uma galera aí. Né? E a mediunidade demonstra isso para a gente. Quando a gente vai quando a gente vai desmistificando, quando a gente vai abrindo
a mente, ampliando a consciência para o que realmente é a mediunidade, fica tudo fácil, né? Minha mãe sempre dizia para mim assim, ó, a gente só tem medo do que não conhece, né? Se você entrar num ambiente e tiver todo escuro, você vai sentir medo, porque você não sabe o que tem ali na frente. Até para você se machucar, tropeçar, bater a canela em algum lugar. Mas se você acender a luz, fica tudo melhor, né? Inclusive, tem uma galera que acha que quando acende a luz não vai ver espírito. Mas é mentira, viu? A gente vê também, né? Então, é isso que a gente faz aqui. A gente clareia, né? Esclarecer é isso, é clarear as ideias cheias de medos e de mitos, né? E até de mentiras, que a gente vem incutido na nossa cabeça há tantos anos, né? E mediunidade é cheio de mitos, ok? Então, vamos começar. Eu quero começar pelos nossos objetivos para a gente saber o que a gente vai falar hoje. Então, o objetivo geral dessa aula é a gente entender, perceber que a mediunidade é uma faculdade que permite a comunicação com os espíritos. E aí eu botei pessoas. Espíritos são pessoas. E pessoas são espíritos. Independente se estão encarnados ou desencarnados. Lembra que o Luiz falou na aula de espíritos, né? Quando a gente acorda de manhã e olha no espelho, a gente vê o quê? O que a gente vê? Espírito, né? Quando você vai escovar o dente, se tem um espelho lá na sua frente, você está vendo o quê? Espírito. Você é espírito, né? Então, a mediunidade é essa faculdade dessa comunicação entre espíritos, independente de se tem corpo ou se não tem corpo, ok? Então, pessoas. E aí a gente vai ver o que é, né, o conceito da mediunidade e a finalidade dela, mostrar a mediunidade ao longo da história da humanidade. Né? A gente vai ver aqui na aula que a mediunidade existe desde sempre, desde que o mundo é mundo, desde que o primeiro ser humano chegou aqui, né, na face da Terra, temos mediunidade. E explicar de que forma se dá a intervenção dos espíritos desencarnados, né, no nosso dia a dia. E vamos também ver os diversos tipos de mediunidade e a classificação segundo Kardec. Ok? Isso é o que a gente vai ver hoje. Na próxima semana, na aula Médios, continua esse tema com outros assuntos. Tá certo? Então, vamos lá. O que é mediunidade? Quem vai se arriscar? Eu já dei um monte de spoiler. Quem vai se arriscar e me dizer? Não quero ouvir a comunicação entre espíritos. Isso eu já falei. Esse não vale ponto. O que mais? O que é mediunidade, gente? Vocês leram o capítulo do livro? Vocês leram o capítulo do livro? Capítulo 10 do livro de vocês? Ai, ai, ai. Ninguém leu. Você leu? Então me diga. É a faculdade que todos têm de se comunicar. Chegou o microfone. Ok. Na minha opinião, eu li o capítulo 10 e entendi que a mediunidade é uma faculdade que todos os seres humanos têm de se comunicar com os espíritos, né? Mas nem todos sabem desenvolver. Nem todos sabem. Acredito que a gente está aqui, a gente vai aprender, né? Boa. Alguns percebem que tem medo, como você colocou, ou não se abrem. Eu mesmo tenho medo. Eu tenho medo não, eu tenho receio. Eu sinto, mas eu tenho receio. Eu tenho medo não, eu tenho receio, eu tenho pavor. É isso que ela quer dizer, mas ela disse receio. Eu já entendi. Eu entendi. Obrigada. Quem mais, gente? Quando diz assim, eu tenho medo não, eu tenho receiozinho, tenho pavor. Mas vai acabar isso. Hoje acaba isso. Quem mais? O que mais que a mediunidade proporciona para a gente? Cri. 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 Pessoa ver. O que mais, gente? Escutei alguma coisa por aqui. O sentir também, né? O sentir. Sim.
Quem mais? Antes de mais nada, eu vou perguntar aqui uma coisa para vocês. Adoro fazer essa pergunta nessa aula. Levanta o braço, quem é médium? Bobinhos. Ela falou uma coisa importantíssima ali. Como é seu nome? Rosângela falou uma coisa que ninguém prestou atenção. Se tivesse prestado, não tinha deixado o braço para baixo. Todo mundo tinha levantado o braço. O que ela falou? Fala aí, Rosângela. É uma faculdade. Todos os seres humanos têm. Sabe o que isso significa? Que todos nós somos médiuns. Então, quem é médium aqui na sala? Melhorou. Melhorou, mas ainda não foi 100%. No final, eu vou perguntar isso de novo. Tá bom? Melhorou. E é isso. Faculdade inerente ao ser humano. Então, é ser humano, tem mediunidade. Qual é a diferença básica disso aí? Primeiro mito. Eu disse que a gente ia falar vários mitos, né? Então, primeira, não vou nem dizer mito, mas primeira ideia que é incutido na gente, desde que a gente começa a se interessar pelo assunto espiritismo, mediunidade e tal. Que mediunidade, quando eu falo assim, pense aí num médium que todo mundo sabe quem é. Quem vocês vão pensar? Chico. Por quê? Natural, né? Chico é o cara, né? Como diz na gíria, é o cara. Porque foi ele que difundiu aí o espiritismo do Brasil, né? Foi o médium que mais escreveu livros, né? Psicografou livros e foi mais traduzida as obras para vários idiomas, né? Então, a gente pensa em Chico. E aí, quando a gente pensa em Chico, se eu te disser assim, pense em Chico agora, qual é a imagem que vem na cabeça de vocês? Chico psicografando, né? Aquela cabecinha baixa, psicografando. Primeiro mito. A gente não precisa psicografar nem de cabeça baixa, nem de olho fechado. A gente pode olhar o que está escrevendo. E a gente vai ver isso na nossa mediúnica. Tá? Então, são coisas que a gente vai criando na nossa cabeça. A gente mesmo vai criando esses protocolos, né, e acreditando neles. Então, a gente acha que o médium é aquele que vê, que escuta, que psicografa lindamente, né? Mas isso se chama mediunidade ostensiva. E nem todos nós somos médiuns ostensivos, mas todos nós somos médiuns. Ok? Primeira ideia que eu quero que a gente derrube aqui hoje. Todos somos médiuns. Qual a diferença entre eu e Chico Xavier? Primeiro, Chico Xavier era um médium que se chama de médium positivo. É aquele médium que a gente conta nos dedos de uma só mão de todo mundo que a gente conhece, da história do espiritismo. São pouquíssimos, né? É aquele médium que é ipsilitre, tradutor, instrumento da comunicação alheia. A gente vai ver também aí nos slides que as mediunidades todas têm interferência. Inclusive a de Chico também tinha, tá? Mas uma ostensividade nata, né? Nata. Divaldo era a mesma coisa, né? Eles tinham dificuldade em saber se estava olhando para encarnado ou desencarnado. Vocês assistiram o filme da vida de Divaldo? Né? Tem uma cena que ele trabalhava numa repartição pública, que agora eu não me lembro qual exatamente, que chegavam as pessoas no balcão para ser atendido e só ele estava vendo. E ele estava atendendo as pessoas tranquilamente e todo mundo que trabalhava com ele achando que ele era doido. Né? E aí, lá na cena do filme, eles mostram que eles foram procurar nos arquivos daquelas pessoas que estavam sendo atendidas, todas já eram falecidas. E Divaldo estava ali, ó. Ah, Bruno, tá bom, vou fazer seu requerimento. Tal. Porque para ele era um limiar tão tênue que ele não percebia mais se ele estava falando com encarnado ou desencarnado. Não é essa a mediunidade da Alessandra.
Não é essa a mediunidade de Danúzia. Não é essa a mediunidade de Simone. Eu imagino, né? Estou aqui já chutando, nem conheço vocês. Mas não significa que a Alessandra, Danúzia e Simone não são médios, somos. Ok? E o porquê que Divaldo, Chico, João, Joaquim, José, Maria, alguns que a gente conhece, né? Que não precisam ser pessoas tão famosas assim, mas a gente conhece nas nossas casas espíritas que a gente frequenta, né? Um médium que tem uma ostensividade muito grande. Por que essas pessoas têm essa mediunidade ostensiva e eu não tenho essa ostensividade toda? Né? Eu já tive pessoas aqui da ULI que começaram a fazer os campos de estágio, que são as mediúnicas da casa, e dizia, Alê, me encontrava ali no corredor, eu faço de tudo, não consigo ver nada, não consigo escutar nada. Né? Então, tem uns que têm medo, corre igual o diabo da cruz. Né? Mas tem outros que querem. Né? Por que isso? Será que é algum privilégio de Chico, de Divaldo? Será que é algum privilégio do João, que trabalha comigo ali na mediúnica, ter tanta ostensividade e eu não? O que vocês acham? Quem já pensou sobre isso? Não me venha com missão, não, viu, gente? Chico, Divaldo, tudo bem, é missão. Deles é mesmo. Mas eu estou falando, vamos trazer para o nosso mundinho aqui. O João, que trabalha ali comigo na mediúnica, a Maria, que trabalha comigo na outra mediúnica, tem uma ostensividade danada, e eu não tenho. Por que será? Será que Maria e João também é missão? Vamos lá para a aula 7. Né? Reencarnação como processo educativo. Ou talvez o principal, né, objetivo da encarnação é a gente adquirir habilidades. Não é isso que a gente viu aqui na aula? Né? É integrar uma nova habilidade, nem que seja uma. Você passou pela sua reencarnação toda e não integrou uma habilidade nova, meu amigo, né? Como diria um amigo meu, a encarnação perdida. Né? Então, a mediunidade ostensiva vem dessa integração. Como assim? Significa que 10 encarnações seguidas eu fui espírita? Não. Porque a gente também vai ver mais para frente que a mediunidade não tem nada a ver com o espiritismo. A mediunidade está em todos nós, tá? Independente de religião. Mas significa que em várias encarnações seguidas eu trabalhei essa faculdade de alguma forma. Eu posso ter sido católica, eu posso ter sido protestante, eu posso ter sido budista, eu posso ter sido ateia. É isso, né, gente? Feminino de ateu. Eu posso ter sido ateia, né? Mas, de alguma forma, eu trabalhei essa mediunidade. E aí eu fui integrando isso. Todo o exercício, toda a atividade, toda circunstância, oportunidade, fato, episódio, tudo aquilo que a gente integra ao nosso espírito, fica lá como um aprendido. Tá? Então, eu aprendi isso numa encarnação, aí eu exercitei isso numa outra encarnação, eu exercitei isso numa outra encarnação, numa outra, e foi integrando e aprimorando. Vamos trazer para uma linguagem bem simples, como se eu estivesse fazendo vários cursos de aperfeiçoamento. Chega uma hora que isso está tão integrado que é natural. E aí também tem o outro lado da moeda, que são aquelas pessoas que têm uma mediunidade ostensiva, porque é nato dela, né? Está ali pulsando, mas não querem, não gostam. Né? Tem isso também. Então, a mediunidade ostensiva vem do quanto eu trabalhei isso em outras encarnações, em outras oportunidades que eu estive por aqui. Certo? Ficou entendido, gente? Então, vamos lá. O que a Adenauer diz?
Mediunidade é uma faculdade relacional, interdimensional, que predispõe o indivíduo ao contato consciente ou inconsciente com os seus semelhantes em outros estados psíquicos, sem a utilização dos sentidos físicos. Eu adoro esse texto, porque ele dá para fazer uma aula de 2 horas, só aí. Né? Tem várias coisas ditas ali. Primeira coisa, é uma faculdade relacional. Ele não diz assim, ó, é uma faculdade de comunicação com os espíritos, para que a gente receba a mensagem e pronto. Porque a gente tem isso na nossa cabeça, que mediunidade é um pombo-correio, é um e-mail, um WhatsApp espiritual. Né? Mediunidade é só você receber mensagem ou dar atendimento a espírito em sofrimento e acabou. Encaminha para o caminho da luz. Não é. Mediunidade é uma faculdade relacional. Então, o que a Adenauer está dizendo aí? Que é o meio, a ferramenta, o instrumento que nos permite nos relacionarmos entre pessoas, encarnadas ou desencarnadas. Né? Mas a gente tem esse medo. Não vou longe, não, gente. Casa de ferreiro, espeto de pau. Pai espírita, mãe espírita. Estou falando de mim e de Luiz. Né? Aí, um dia desse, meu filho falou alguma coisa lá. Não sei o que foi que ele falou. Aí eu falei assim, espero que eu já tenha morrido nessa época, porque... mas é só isso, só quando eu tiver 60 anos, mãe. Eu falei, então... Quando você tiver 60 anos, eu já morri e já fui dessa para o outro lado há muito tempo. Né? Mas saiba você que se você fizer, eu venho aqui para pegar no seu... Deus me livre, mãe. Fique lá. Não vem aqui, não. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, meu filho, de 18 anos, tem medo de espírito. Vocês veem que nem tudo dá certo. Né? Brincadeiras à parte... Mas a mediunidade é isso, é esse relacionamento. Né? É a gente se relacionar tranquilamente, naturalmente. Não é porque minha mãe desencarnou que ela agora é um espírito do mal ou um fantasma. Ela continua sendo a minha mãe. Né? Se eu perguntar para vocês aqui assim, ó, tem alguém aqui com mais de 100 anos na sala? Não, né? Acho que não, só se fez muito preenchimento e botox, né? Porque eu estou vendo uma galera aqui, né? Então, vamos para os 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, aonde você estava? Onde vocês estavam há 100 anos atrás? Vocês imaginam onde vocês estavam? Vocês acreditam em reencarnação, né, gente? Vida após a morte? Ótimo. Né? Porque pode ser que ninguém acredite, também pode ter. Né? Então, há 100 anos atrás, onde nós estávamos? Numa outra dimensão. Provavelmente na dimensão espiritual. O que significa que todos nós éramos espíritos desencarnados, fantasminhas. Né? Éramos todos fantasminhas, né? Agora, você imagina se você tem a permissão de visitar o seu filho, a sua mãe, o seu esposo, o seu parente, o seu amigo, uma pessoa querida, você está desencarnado. E aí você tem essa permissão, né? E aí você vai lá dar uma espiadinha, matar a saudade, né? E aí o seu filho tem uma vidência, ele é médio ostensivo, ele tem uma vidência, vê você e sai correndo. Fazendo o sinal da cruz, pegando o alho, né? É isso que a gente faz. A gente faz isso. Porque quando a gente tem uma percepção dentro da nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar que seja, até dentro do centro espírita, quando a gente tem essa percepção, a gente associa ao medo. E eu comecei a refletir isso a partir do meu próprio filho. Né?
Porque hoje eles não vêm mais, mas quando eles eram pequenos, eles vinham e escutaram essas aulas milhões de vezes e não entrou na cabeça deles. Né? Por quê? Porque o mundo traz para a gente espírito com uma palavra associada a uma conotação negativa. Eu sempre digo aqui, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu sempre digo isso nas turmas, né? Se você for num streaming de televisão, uma Netflix, qualquer uma delas, e disser assim, olha, eu quero assistir um filme espírita hoje, né? Aí você bota lá a palavra na busca, espíritos. Quais são os filmes que vão aparecer para vocês? Espíritos. Filme de terror. Você vai ver a tela cheia de sangue, né? Você vai ver o espírito do mal, a invocação do não sei do quê, não é? É essa associação que a gente faz com a palavra espírito. Então, não é uma questão eu escolher, é uma coisa que está na nossa mente. Então, quando a gente fala é uma faculdade de relação com pessoas encarnadas ou desencarnadas, automaticamente o medo vem. E aí eu pergunto a vocês, vocês acham que quando vocês têm essa percepção, né, quem aqui tem uma mediunidade um pouquinho mais aflorada, mais sensível, mais ostensiva, e tem essa percepção em qualquer lugar que você esteja, será que é um espírito que está querendo te prejudicar, essa percepção? Ou será que é um espírito amigo que está te visitando? Será que você é tão bom assim que tem um espírito pedindo ajuda? Estou falando de você não, tá? Estou falando em geral. Quando eu falo vocês, eu estou me colocando no mesmo lugar, tá bom, gente? Eu gosto de trazer esses exemplos e de brincar, porque a gente vai associando melhor do que simplesmente eu sair falando um monte de conceito para vocês. Né? Tem um microfone aqui, ó, tchau. Porque, assim, uma vez eu escutei um palestrante falando uma coisa que me fez refletir muito. Ele trouxe o seguinte questionamento. Se você pensar na sua vida hoje, cada um de vocês, né, no seu círculo de pessoas, sua família, seus amigos, sua vizinhança, academia, faculdade, condomínio, os lugares que você circula. Tente pensar aí. Vamos chutar um número. Eu conheço 500 pessoas. Se juntar isso tudo, eu conheço 500 pessoas. Me relaciono mais intimamente, menos intimamente, só socialmente, mas me relaciono, né, relacional, com todas essas pessoas, com 500 pessoas. Dessas 500 pessoas, quem é que quer o seu mal? E aí eu estou falando de mal. Não é aquela pessoa que o pessoal diz assim, ó, meu santo não vai com dele, né? Não é aquela coisa, não. Vamos pensar assim, ó, eu trabalho com Simone, eu tenho certeza que Simone que é o meu mal. O que é o meu mal? É me ver triste, infeliz, doente, me ver morta. Isso é querer o mal, né? Quer perturbar a minha vida. Pense aí, pergunta retórica. De todas as pessoas que vêm na sua mente agora, quais te querem mal? Mal. Eu não consigo pensar em nenhuma. Né? Pode ser que vocês encontrem aí pessoas. Eu, Alessandra, estou falando da minha experiência, não consigo pensar em nenhuma. Tem aquelas pessoas que eu tenho mais afinidade, menos afinidade. Mas saber assim, ó, fulano, esse queria meu mal. Eu não consigo pensar. E aí, por que eu estou fazendo essa historinha toda? Se encarnados, a gente não tem essas pessoas que nos querem mal, por que a gente acha que na dimensão espiritual a gente tem 20 pessoas da legião do mal querendo derrubar a gente? Por que quando a gente tem uma percepção de um espírito, a gente já foi pior, mas não foi, né? A gente já foi pior, mas essas pessoas também já foram. A gente vem evoluindo. Tem só um ali rapidinho, tá? A gente vem evoluindo.
Então, por que quando eu tenho uma percepção de um espírito que está próximo a mim, é um espírito que quer me fazer mal? Ou, como disse, como é seu nome? Bruno? Como disse Bruno, um espírito me pedindo ajuda. Eu não estou dando conta nem de mim, Bruno. Eu falo isso lá em casa, né? Às vezes, quando eu estou de saco cheio, vem meus filhos cheios de questão, eu falo, meu filho, não estou dando conta nem de mim. Segura essa. Estava falando com a Andréia, ela agora conversando de filho. Segura essa aí, deixa eu respirar. Amanhã a gente conversa sobre isso, porque hoje eu estou em outro caso. Né? Então, são coisas, eu estou brincando, mas são coisas que a gente pensa mesmo. Né? É um espírito me pedindo ajuda. Por que não é um espírito amigo? Não precisa ser alguém que desencarnou dessa sua encarnação, não. Né? Porque já teve gente que falou para mim assim, mas dessa encarnação, todos os meus amigos e toda a minha família está viva. Só morreu assim um bisavô, que eu nem conheci, não sei nem quem é. Mas a gente tem amigos de outras vivências. Isso eu falo com você com certeza absoluta. A gente tem muita gente na dimensão espiritual que foram nossos queridos em alguma encarnação. E que você nem sabe mais quem são. Porque você reencarnou, apagou tudo aí, o seu sistema, né? Mas eles sabem quem vocês são. E eles podem não só fazer visitas esporádicas, como ser o seu amigo protetor. Aquele que a gente chama, entre aspas, o anjo da guarda, pode ser simplesmente uma pessoa querida, que você veio e ela ficou, e ela se comprometeu em estar aqui, te inspirando, te intuindo. E a mediunidade é a faculdade que permite essa relação. Diga. Oi, Rosângela, de novo. Não, você falou que às vezes a gente acha que o espírito pode fazer uma maldade, alguma coisa com a gente. Eu tenho receio não pela aproximação do espírito, é pela sensação que causa, né? Por exemplo, eu mesma, né, sou professora, quer dizer, estou aposentada, mas tinha uma sala de aula que eu entrava e no determinado canto da sala de aula, era só nessa sala que eu me aproximava, o pelo da minha perna subia todo do braço e via um formigamento pela perna. E eu tinha um verdadeiro pavor. E quando eu percebia isso, eu botava sempre a mesa afastada daquele local, mas de vez em quando vinha essa sensação e eu ficava incomodada. O que é que eu fazia? Eu fazia uma oração para ver o que era aquilo. E, com o passar do tempo, aquilo foi me incomodando. Eu pedi à diretora para sair daquela sala, porque eu já começava a criar aquela expectativa, quando eu entrava na sala de aula, que aquilo ia acontecer comigo, ou me pegar, ou subir pela minha perna, pelo meu corpo. Eu vou aqui, me desculpem os psicólogos que estão na sala, eu agora vou me meter a psicologia, que não tenho nada, nem um traço dessa formação, mas vou me meter a psicóloga, tá? Primeiro, a gente vai ver um slide aí de quais são os indícios de uma mediunidade, né? Então, 2 ela me disse ali: formigamento, arrepio, né? Tonturas, sensação de que você está levitando, que seu corpo está expandido, que você está flutuando. Luiz, meu marido, por exemplo, o que ele relata, ele diz que sente um choquinho aqui, ó. Sabe quem já fez fisioterapia? Que bota aqueles eletrodos que dão um choquinho? Ele diz que tem a mesma sensação quando ele está dando comunicação ou percebe a aproximação de alguém. Ele sente um choquinho aqui, ó. Então, cada pessoa tem esses sintomas diferentes. Então, primeira coisa, o que eu vejo do seu relato, simples sintoma de mediunidade. Não significa que eu me arrepiei toda, que eu fiquei tonta, que é um espírito ruim. É simplesmente o seu sintoma de que um outro campo, né? A mediunidade acontece como? O meu perispírito se expande e entra em contato com o perispírito de um desencarnado. Então, essa junção dos dois traz algum sintoma para o nosso físico. Que depois isso vai, principalmente quando a gente não pratica a mediunidade, né, institucionalmente,
isso é mais conturbado. Mas é só um indício de sintomas da mediunidade. Aí agora vamos para como é que se diz? Se meter a psicóloga. Mas, como aciona, né, aquele medo, tem um espírito, e espírito é ruim, espírito é do mal, né? A gente já começa a ter outros sintomas. Aí vai para taquicardia, começa a ficar com falta de ar, eu quero sair daqui, eu estou me sentindo mal. Não tem nada a ver com o espírito que está do seu lado. É só o seu sistema lá, né? A sua mente trabalhando contra você. Entendeu? E a terceira colocação do seu relato. Isso se chama mediunidade de psicometria. O que é a mediunidade de psicometria? A gente vai exercitar ela aqui domingo que vem. É o médium que tem a percepção tanto de ambientes, que é o seu caso, quanto de objetos. Então, alguns ambientes têm uma energia mais densa ou não. Por exemplo, esse ambiente aqui tem uma energia ótima. E eu sempre brinco que a gente é agraciado, né, mais do que as outras turmas do ciclo 1, porque antes de nós tem o Evangelho. 8h30 da manhã, nesse salão, tem o Evangelho. Então, quando a gente entra nesse salão, a gente já recebe uma chuva de energia boa, né? Então, quem é médium e tem a psicometria mais aflorada, mais sensível, percebe isso. Assim como se você entra num hospital, você também vai ter essa sensação ruim. Por quê? Porque um hospital é um lugar que as pessoas estão com dor, com sofrimento, apreensivas, com medo, perde pessoas, né? Então, tem um outro tipo de energia. E os médios de psicometria percebem isso. Um cemitério, um presídio, lugares que têm esse tipo de energia. Um salão espírita, uma igreja, né? Uma maternidade tem outra energia do que um hospital normal. Então, são essa percepção. O que eu me arrisco a dizer? Nessa sua sala devia ter algum espírito que estava lá. Uma professora desencarnada, né? Um aluno desencarnado, que não necessariamente era uma professora do mal ou um aluno do mal. Poderia ser alguém simplesmente que não percebeu que desencarnou. Quando a gente faz o atendimento aqui, que a gente chama de desobsessão, mas, na verdade, é o atendimento aos espíritos em desequilíbrios, em sofrimento, muitas vezes o espírito não sabe que desencarnou. Ele relata assim, ninguém fala mais comigo, ninguém me responde, eu entro, saio, não sei por que estão bravos comigo, não sei por que minha família não fala mais comigo. Geralmente, sempre é espíritos, não é uma regra, mas em via de regra, idosos, né? Então, eles têm aquela cabeça assim, eu sou velho, ninguém fala mais comigo, meus netos não falam mais comigo, meus filhos não falam mais comigo, eu estou abandonado aqui no canto dessa casa. Já desencarnou há tempos, mas não saiu de dentro de casa. Isso pode acontecer também na sua escola lá. Entendeu? Espera aí, deixa ela falar ali que ela estava com a senha 2, ela está com a senha 3, e aí vai para a senha 4. Eu já respondi. É ótimo, que eu falo demais, já respondo. Ale, quando os encarnados estão próximos à despedida, mas ainda no leito de um hospital ou em casa mesmo, essa ostensividade ela aumenta? Por exemplo, é possível que quando está próximo... Do doente, do sim, enfermo. Do desencarnado, sim, ele ter visão da avó, do avô, sim, falando com os índios, né? E aí a outra pessoa dizendo, gente, ele está ficando maluco, está perdendo a memória. Está senil, está só Isso com a acontece. mediunidade aflorada. Acontece muito. Não só do enfermo, mas de qualquer pessoa que esteja em estado de
de alteração da consciência. Vou contar uma historinha para você. Minha mãe era médium ostensiva, mas fora isso, ela ficou muito doente, teve muitas encarnações e tal, muitas internações e tal. E numa dessas, ela estava numa UTI, mas estava consciente. Mas estava sob efeito de muito analgésico, muito antibiótico, morfina e um monte de coisa. E eu cheguei lá para visitá-la, e em frente ao leito dela tinha uma senhora, bem idosinha. Aí eu cheguei lá, ela estava indignadíssima e falou para mim assim: minha filha, pelo amor de Deus, dá uma cadeira para aquele senhor sentar ali, porque este homem ficou a noite inteira em pé do lado desse leito, cuidando da esposa dele, e não teve uma criatura, uma alma, que ofereceu uma água, um café, ou botou uma cadeira para esse homem sentar. Aí eu olhei para frente, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Sabe o que aconteceu? Durante a visita, aquela senhora desencarnou. Durante a visita da UTI. Eles fecharam, né, o biombo e aquela senhora já se foi. Então, a minha mãe, que não tinha nada a ver com a história, mas era médium ostensiva e estava em estado alterado de consciência, porque estava sob efeito de um monte de droga, viu perfeitamente o senhor que estava ali, em pé, talvez, né, recebendo, já participando ali daquele momento do desencarne daquela senhora, né? Assim como a gente não sabe se a senhora em questão também estava vendo a presença dele. Isso eu não sei. Mas a minha mãe teve essa percepção. Então, muito comum. Diga. Sou eu aqui. Olha só, eu sempre tive assim, um sentimento, né? Na verdade, eu sinto certas coisas que me impressionam, entendeu? Por exemplo, minha mãe foi no Dia das Mães, eu fui visitar ela, e quando eu cheguei lá, quando ela olhou para mim, certo? Eu percebi algo no olhar dela, não sei se foi olhar, eu senti que minha mãe ia morrer. Eu senti isso de coração. Eu saí arrasada. Cheguei para minha filha e fiz: olha, minha filha, sua avó não vai demorar. Aí ela fez: por quê, minha mãe? Ela tirou uma foto na hora que eu estava falando com minha mãe. Minha mãe colocou assim a mão no meu rosto e minha filha captou até o olhar da minha mãe. Você acredita? Resultado, minha mãe não demorou 20 dias. Minha mãe partiu. Outros casos já aconteceram comigo, de eu ter essa percepção. E quando eu tenho essa percepção de que alguma coisa vai acontecer com alguém, eu vou para perto da pessoa, eu procuro a pessoa, porque eu tenho esse pressentimento. Meu marido tentou suicídio, certo? Antes dele tentar suicídio, ele era ligado ao candomblé, 25 anos, certo? Eu, sinceramente, eu nunca gostei muito de nada com isso. Vamos pular essa parte. Essa parte a gente pula. Eu fico, essa parte pula. Não vamos criticar a religião alheia. Não é criticar, entendeu? Eu me sentia medo, eu sempre senti medo, certo? Mas interessante que essas coisas, de ver coisas sempre em casa, eu estava sentada assim, depois que ele tentou suicídio, eu via pessoas passarem e via a chave lá de casa balançar sozinha na porta. Eu chegava lá, segurava a chave, quando eu voltava já estava balançando outra vez. Eu tive muito medo no passado disso, mas hoje eu presto bem atenção às coisas que eu sinto quando eu olho para uma pessoa. Uma vez uma mulher me olhou de uma maneira, certo? Uma pessoa da família próxima, que o olhar dela, eu senti tanto ódio. Olha, eu não sou uma pessoa que sinto coisa ruim de ninguém, mas você sabe que foi uma maneira que ela me olhou tão séria que eu nunca consegui ter sentimentos bons por ela. Isso é o quê? Menina, fazer igual o marido agora. Precisava de 2 horas para te explicar isso tudo. Né? Mas é mediunidade, certo? Mas tem várias coisas que a gente precisa analisar aí. Não estou dizendo que é o seu caso, mas vou pegar o caso dela como exemplo, porque serve para exemplo de todo mundo. Né? Ela via a chave balançando. Então, vamos analisar tudo em volta, antes de dizer é mediúnico, é espiritual. Né? Tinha um vento, né? A porta estava em declínio, né? Mesmo que não é a porta assim, mas às vezes a porta, né? Então tem vários, não é nada. Então beleza, é mediúnico, né? Porque a gente corre um sério risco, né? Eu estou aqui falando da naturalização, da mediunidade, né? De desmistificar, mas também a gente não pode polarizar, ir para o extremo oposto. Tudo é espiritual, tudo é mediúnico. Porque senão a gente sai seguindo todas as nossas intuições e inspirações e fazendo de guia GPS. Né? Tem gente que
tem um guia GPS. Sabe o que é um guia GPS? É aquilo que eu só dou o segundo passo se eu perguntar para um espírito. Né? Aquela galera que frequenta centros espíritas ou outras religiões de matriz africana, só para fazer consulta. Então, a gente tem que ter esse limiar, entender que é uma coisa que é natural, né, que é inerente nosso, que a gente deve usar, deve praticar. Tá? Isso traz um equilíbrio psíquico para a gente. Mediunidade não utilizada traz desequilíbrio psíquico, traz sim, mas também não é obrigatório. Tá? Eu estou aqui falando, eu não passei do primeiro slide, vocês perceberam, né? Mas tudo que eu estou falando está nos outros slides. Quando chegar lá, eu vou mostrar para vocês. Mediunidade não é obrigatório. Ah, eu sou médium, mas eu opto pela religião católica. E aí eu vou sofrer com isso? Porque isso é outro mito. Que as pessoas dizem assim, fulano está sofrendo, batendo cabeça por aí, né? Não deslancha, não consegue sucesso, não para com ninguém, e não sei o quê. Por quê? Porque é médio ostensivo e não quer trabalhar. Eu já escutei isso várias vezes. Vocês nunca escutaram isso, não? Isso é um mito. Porque isso... Aí, tá vendo? Eu já vou derrubando um monte de pergunta. Eu nem passo o microfone e vou derrubando, porque eu falo pra caramba. Por quê, gente? Vamos... Espiritismo é a religião do raciocínio. Se eu disser que eu tenho uma mediunidade ostensiva e que eu sou obrigado a trabalhar como médium institucionalmente dentro de uma casa espírita, eu estou ferindo uma das principais leis do universo. Qual é? Livre-arbítrio. Se existem tantas religiões, né? Se eu posso escolher ser católico, ser protestante, ser ateu. Ó, posso falar de você, Tchel? Chelsea, né? Eu chamo ela de Tchel, é nossa monitora. Ela está fazendo a ULI, mas ela se diz ateia. Agnóstica, desculpe. Direito dela. Certo? E por isso ela não é médium? É. Quem é católico? É médium. Quem é protestante? É médium. Quem é ateu? É médium. Quem é agnóstico? É médium. Quem é budista? É médium. Quem é judeu? É médium. Ah, Alessandra, mas tudo bem. Mas e aí? Eu não trabalhei. Você acabou de dizer que a mediunidade serve para o equilíbrio psíquico. Você está se contradizendo, né? Não estou, não. A gente pode usar a nossa mediunidade de inúmeras formas. Sabe qual é a mediunidade que todos nós temos e que a gente não dá esse nome porque a gente acha que a mediunidade é só aquela que é ostensiva? Intuição. Intuição é a primeira mediunidade, a mais básica, a mais simples e que todos nós temos. Todos nós temos. Quem é que nunca teve uma intuição e seguiu aquela intuição e deu certo? Ou não seguiu e deu certo também? Né? Às vezes uma besteira, gente. Todo dia eu faço o caminho da paralela para ir para o trabalho. Naquele dia eu pensei, não vou pela paralela hoje não. Hoje estou a fim de ver o mar, vou fazer uma coisa diferente, vou pela orla. Teve um tiroteio na paralela. Morreu uma pessoa. Então, por que não pode ter sido o meu espírito amigo que me intuiu, olha, Sandra, hoje vai pela orla. E do nada, depois de 20 anos indo pela paralela, eu resolvi ir pela orla. Estava conversando isso também com a Andréia hoje de manhã. Né? Então, isso é mediunidade. Porque a mediunidade é uma faculdade relacional. É a forma de pessoas se relacionarem. Assim como uma amiga, a sua mãe, o seu marido, o seu irmão, uma pessoa te dá um conselho, né? Ah, a Kátia está com um problema. Então, eu vou ligar para a Alessandra, vou mandar uma mensagem, que eu acho que a Alessandra vai poder me dar uma luz nisso. Aí eu dou um conselho para ela. Ela pode seguir ou não. Usar o livre-arbítrio dela para isso. Mediunidade é a mesma coisa. Quando a gente tem uma intuição, é alguém dizendo para a gente,
faça isso, ou não faça isso, né? Você vai seguir se quiser. Não vai ser uma obrigação, é o seu livre-arbítrio. Mas é a mediunidade em ação. Então, eu já estou usando a mediunidade, independente de eu ser católico, espírita, umbandista, protestante, estou usando a mediunidade. Certo? E agora eu já não sei mais, era aqui. Sou eu? Quem era? Diga. Bom dia. Essa é a minha primeira aula, ainda não tive a oportunidade de ler o livro. Mas, ouvindo você falar, eu me lembrei de uma situação que eu vivenciei agora e, a partir disso, eu teria uma pergunta. Recentemente, eu passei por uma cirurgia e nada me fazia levantar. Não conseguia levantar nem com os fisioterapeutas porque eu sentia muita dor. E, de repente, eu levantei e não conseguia respirar, né? Me deu assim, uma sensação de fobia naquele lugar, né, do hospital. E eu precisava sair dali. Eu me dei alta, literalmente, porque eu precisava sair, eu não conseguia respirar. E, a partir disso, eu tenho uma pergunta. Essa predisposição, né, de contato, consciente ou inconsciente, com semelhantes em outros estados psíquicos, né? Essa predisposição pode fazer com que nós façamos algo inconsciente? Por que essa dúvida? Se eu não conseguia levantar, nada me fazia levantar porque eu estava sentindo muita dor. De repente, eu consigo levantar e essa sensação de que eu preciso sair dali. O consciente, eu não consegui nem chegar no consciente e inconsciente ainda, estou no relacional, né? Mas vamos lá. O consciente e inconsciente não é o que eu não sei que estou fazendo, não, é o que está escrito ali literalmente. O que é o consciente? Quando eu saio da minha casa e vou trabalhar consciente. Eu venho para cá, quarta-feira, trabalhar na mediúnica. Eu venho para cá, terça-feira, trabalhar na mediúnica. Eu venho para cá, no sábado, trabalhar na mediúnica. Então, é uma mediunidade consciente. Também pode ser a mediunidade que a gente pratica nessa casa. E eu sei que em muitas outras. Que é você estar consciente do seu papel naquele momento. Então, se eu estou numa mediúnica de atendimento a espíritos desequilibrados, e chegam espíritos com raiva, espíritos doentes, espíritos tristes, espíritos xingando, né? Eu não posso chegar lá e dizer, Danúzia é uma filha, eu quero que ela vá tomar... Eu não vou dizer um negócio desse. Né? Então, eu traduzo isso. Eu digo, eu estou com muita raiva de Danúzia, ela não é essa flor que se cheire, que vocês estão pensando. Né? Ela me fez muito mal, eu tenho muita raiva dela, ela faz essa cara de santinha, mas não é essa santinha. Só que o espírito está dizendo um monte de palavrão. Então, isso é uma mediunidade consciente. O espírito pode chegar aqui e estar com vontade de jogar essa cadeira ali em cima dela. Eu vou fazer isso? Até porque quem está passando a comunicação é um outro médium. Então, eu tenho que ter, primeiro, cuidado com o médium, né? Eu não posso jogar uma cadeira em cima dele, nem dar um tapa na cara dele, porque ele está só sendo um instrumento de uma comunicação, né? E o médium que está dando a comunicação, da mesma forma. Ele também não pode sair xingando, batendo, levantar. Então, isso é uma mediunidade consciente. O corpo é meu, a mente é minha, e eu sou o dono daquela situação. Certo? Inconsciente. É a intuição, por exemplo, que é a forma mais simples. Você está sendo intuído a alguma coisa, mas nem dá esse nome. Você nem percebe. Você age naturalmente. Talvez depois você vai pensar assim, menina, quantas vezes eu já falei com pessoas, dei conselhos, ou numa simples conversa, depois eu encontro aquela pessoa lá na frente, ela diz assim, Lê, aquele dia que você conversou comigo, né, foi tão importante, a partir dali eu tomei uma decisão assim, 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 ou eu fiz isso assim, assim. Nossa, aquelas suas... Eu não sei nem o que foi que eu disse. Nem me lembro mais o que foi que eu falei. Porque provavelmente não fui eu que falei. Não saiu do meu consciente para aquela pessoa. Foi alguma intuição, alguma inspiração de algum amigo, provavelmente dela, e não meu, que ajudou,
porque isso pode acontecer. Por exemplo, vou pegar outro Cristo, vou sair de Danúzia. Adriano está muito perturbado, está com uma situação qualquer ruim lá na vida dele, financeira, relacional, familiar, de saúde, qualquer uma. Tá? E ele tem os amigos espirituais dele. Mas ele está numa energia tão perturbada, como a gente diz, no olho do furacão, que o amigo espiritual dele não consegue intuir ele, não consegue se aproximar. O que esse amigo vai fazer? Vai procurar uma pessoa, a Alessandra, que está ali mais ou menos equilibrada, que eu não sou muito equilibrada não, viu, gente? Mais ou menos. Está mais ou menos equilibrada para aconselhar Adriano. Isso é mediunidade. Mas a gente não dá esse nome. Certo? Então, essa é a mediunidade inconsciente. É aquilo que a gente faz todo dia no nosso cotidiano, mas nem percebe que está sendo instrumento dessa mediunidade. Diga, Raíssa. Bom dia. Eu achei muito interessante ouvir essa parte com relação à associação do mal, né? Porque eu fui a filha do Casa de Ferreira Espeto de Pau, né? No caso. Eu estava num processo de alta de um paciente e ele já estava realmente para finalizar o processo dele. Ou seja, eu estou falando isso porque já estavam com assuntos de fechamento, não tinha mais nenhuma carga tão, né, energética, enfim, problemática. E aí, todo final de sessão, eu comecei a sentir minhas mãos como se estivessem inchadas. A gente ficava tirando o anel, né, porque a mão inchava mesmo, fria, formigamento, enxaqueca, uma dor de cabeça, enfim. Sentimentos era um mal-estar, mas eu não ficava mal, era o meu corpo que ficava meio padecendo. E aí eu fui numa mediúnica, e aí um espírito trouxe para mim assim, poxa, que pena. Eu estava adorando as sessões, aprendendo, né, e tal. Poxa, não me dê alta, não, e tal. E aí foi dito, né, mas como assim? Ele, não, é porque eu estava fazendo terapia, né, com ela, e agora ela vai me dar alta e eu estou triste por isso. Ele estava acompanhando esse paciente. Ele não tinha talvez um senso, ele não compreendia, não estava compreendendo que ele era o desencarnado e que o meu paciente era o encarnado. Então, ele estava fazendo terapia no processo, comigo. E aí a gente conversou e eu fiz um fechamento com esse espírito de sessão. E eu acho esse caso interessante porque eu conversei isso lá em casa com os meus pais. E aí meu pai me falou exatamente isso, né, do Casa de Ferreira Espeto de Pau. E é interessante porque a gente carrega muito isso de que tem que ser alguma coisa muito ruim. E no caso dele, ele só precisava de um fechamento porque ele estava literalmente fazendo terapia junto de graça. De graça, porque eu estava ganhando apenas daquele paciente. Mas, enfim. Pongando. No bom baionês, pongando na terapia dos outros. Mas isso aí acontece, gente. Tinha mais alguma pergunta? Diga, para eu poder sair desse slide, gente. Desculpa, que pode ser até que fuja um pouquinho. Bom dia. É muita perturbação assim, de cruzamentos de informações. Eu estou aqui perturbadíssima, mas eu sei que estou atingindo o meu objetivo. Porque tem história, tem experiência, tem tanta coisa misturada quando se tem contato, né? Ó, para acalmar o coração de vocês, é o ciclo 1, aula 10. É isso. Vocês ainda vão ter 190 aulas até o final da ULI. Mas essa questão até de interferência ou influência que está falando, você desculpe se eu estou indo além, ou fique à vontade. Diante da realidade que a gente ainda vive de planeta, de provas e expiações, não existe vamos dizer assim, uma relação meio de pertinência se a gente colocar que podemos ser, pelos nossos sentimentos, sensações mais pesados, negativos, que a gente possa atrair mais esses espíritos, vamos dizer, sofredores, e a gente conseguir atrelar o que você está querendo até desmistificar, que nem sempre os espíritos são aquilo que a gente quer, ou a gente imagina que seja, numa relação de perturbação na parte negativa. Porque eu sou... aí a gente acaba falando da gente, né? Desculpa, mas eu tenho uma... Só lembre que está gravado no YouTube. Tudo bem.
Eu tenho uma pessoa queridíssima, e até eu que abri portal trabalhando a espiritualidade, que você acabou até de dizer, porque eu sempre ouvi isso, até em outros centros, que a gente, quando tem mediunidade e não trabalha, a gente é perturbado. Eu vejo isso, mas tem uma história de uma pessoa muito querida, que é minha mãe, e disseram a ela, quando ela teve um problema de saúde, ela vê, ela é negacionista, ela sonha, tudo que acontecia depois, ela sonhava antes. Mas vejo uma pessoa que é boa, mas extremamente perturbada, com tudo que ela não gosta para atrair o nervosismo dela. E uma pessoa, no consultório, levaram ela, uma tia levou e disse que... Aí a gente não sabe se é espírito brincalhão, mas eu vejo hoje, na vida inteira dela, essa fisionomia que esse espírito que apareceu assim, na figura do médium disse: você não é nervosa. Eu lhe perturbo o tempo inteiro. Você adora a casa arrumada, exatamente. Célia, vou te cortar. Tá? Desculpe aí, uma fala longa. Não, é só para te dizer o seguinte. Eu falei a vocês que, se tivesse um assunto da próxima aula, eu ia dizer que era da próxima aula, mas não é. Esse assunto é da aula 12. Obsessão. Tá? A gente vai falar. Isso tudo que você falou é pertinente, está tudo certo, tá? Mas está daqui a 2 aulas, que é a aula obsessão. Tá? Tem um slide que está aí para frente, né, dos 517 que eu não passei ainda, que está perguntando assim, a mediunidade é boa ou ruim? E que se encaixa nisso aí. Se todos somos médios, e se eu sou uma pessoa perturbada? Né, eu estou atraindo para perto de mim quem? Né? Então, depois a gente vai ver a resposta. Diga, Kátia. Eu ouvi uma espiritualista falar uma coisa que me interessou muito, né? E eu estou falando isso porque ela falava exatamente da intuição. Esqueci a bichinha lá do fundo, gente. Desculpa, Kátia. Eu vou ser breve. Quer que ela fale logo? Não, diga. E é exatamente sobre a intuição, né? Uma pessoa perguntou ao entrevistador a ela como é que a gente consegue saber discernir entre intuição e o que não é intuição. Quando são coisas da sua cabeça e tudo mais. Eu sou uma pessoa muito intuitiva. Aí é intuição e inspiração. Tem diferença. Isso, exatamente. E aí ela usou uma frase que, desde então, eu comecei a observar, porque eu me considero uma pessoa muito intuitiva. E eu achei que tem muito sentido o que ela disse, e eu queria saber a sua opinião. Ela disse assim, quando é intuição, ela causa um desconforto. Quando aquilo que você ouve é uma intuição, algo que vem, ela nem sempre é uma coisa boa, que te agrada, que, né, massageia você. Pelo contrário, ela te causa um imenso desconforto. É algo que vai de encontro, às vezes, ao que você está querendo fazer, ao caminho que você está seguindo. Então, ela causa esse desconforto. Eu queria saber o que você acha disso. E quando não é intuição, é o quê? Como assim? Você acabou de dizer. Sim. Mas é porque você disse que assim, a pessoa falou assim, quando é intuição, é algo que te causa desconforto. E quando não te causa desconforto, é o quê? Ela não disse. É o seu ego, são outras coisas. Bom, então, sobre isso é o seguinte, é um pensar, né, é uma ideia, como você trouxe, espiritualista. Tá? E a gente está aqui no curso de espiritismo, básico de espiritismo. Então, o que o espiritismo diz é que intuição vem de fora. Então, por isso, está atrelado à mediunidade. É uma relação, uma comunicação, uma conexão, né, entre pessoas, entre espíritos. É intuição. Inspiração vem de dentro. São conteúdos seus, que podem ser intuídos por um espírito, mas é seu. É o que está... É o seu arquivo perispirítico, né? É o seu arquivo de todas as suas encarnações, tudo que está ali armazenado e gravado das experiências e dos aprendizados que você teve. Que, conscientemente, você pode não lembrar disso, né? Mas, numa inspiração, é aqueles momentos que a gente toma uma atitude ou faz uma coisa e diz, caraca, não sabia nem que eu sabia fazer isso. Né? Então, é uma inspiração, é aquilo que te leva a fazer algo, mas que é seu, tá dentro de você. Né? É como se a gente tirasse a rolha dali e aquilo saísse, né? Abrisse aquela portinha. E intuição é o que vem de fora. Não
penso, né, não vou dizer nem concordo e não concordo, mas não penso que seja só o que te traz desconforto, porque pode ser uma coisa boa, né? Como eu falei aqui. Você tem uma intuição, uma ideia, um pensamento de fazer uma coisa legal e dá certo, né? Então, não penso assim, mas entendo que é uma ideia de uma outra vertente, certo? Ela não falou esse desconforto como se fosse algo negativo. Que te movimenta. Que te movimenta da zona de conforto, exatamente. Então, é algo que vem e que te tira do que comumente você faz. Entendi. Não necessariamente é um resultado ruim. Negativo que você vai Entendi. ter. Pode Mas ser. ele te tira, ele te faz... Opa, por que ele está me dizendo uma coisa que eu faço exatamente o contrário? É algo que que mexe com você, entende? Te movimenta. Mas não necessariamente algo negativo. Ok, dando essa conotação, pode ser sim. Né? É algo que, por exemplo, exemplo básico que eu dei aqui, um caminho que você faz todo dia, você mudou o caminho, tirou você daquela zona de conforto. Pode ser. Diga, minha querida, a bichinha está lá no fundo fazendo assim, ó, e eu não dou o microfone para ela. Alessandra, de vários casos que já aconteceu comigo, vou citar só um. Bem rápido. O mais rápido possível. Diga. Eu tenho um tio que ele sofreu um acidente. Ele fraturou o crânio nos dois lados. Um rapaz meteu um paralelepípedo na cabeça dele, teve afundamento de crânio dos dois lados. Ele caiu e afundou. E foi para o HGE. E lá ficou inconsciente e quase que desenganado. Aí meus filhos ainda eram pequenos e eu não podia ir visitá-los porque eu não tinha com quem deixá-los. Aí eu pedi a uma pessoa para ir comigo, para ficar no carro enquanto eu ia lá. E ele não reconhecia ninguém, estava triste a situação dele. Eu deixei as crianças no carro com essa pessoa e fui lá no quarto. Chegando lá, eu fiquei no leito dele, em pé, e fiz uma oração. Quando eu terminei de fazer a oração, eu desmaiei. Quando eu saí do quarto, ele já estava consciente, já tinham tirado a sonda, ele já sabia quem ele era, já estava conversando e já estava se alimentando. E cadê a pergunta? Então, eu até hoje não sei o que foi que aconteceu. Eu queria saber o que foi que aconteceu aí. Pode ser várias coisas, né? Eu sempre digo que espiritismo não tem fórmula, né, de bolo pronta, né? Não tem a receita pronta. Pode ser várias coisas, né? Mas, ao que me parece, foi uma mediunidade de cura. Me parece, né? E a mediunidade de cura vem de inúmeras formas, né? O passe, por exemplo, é uma mediunidade de cura, né? Quando a gente entra ali na câmara de passe, os passistas são médiums de cura, porque eles estão te curando ali, né, espiritualmente, alinhando ali seus chakras, tirando os miasmas, as energias ruins, insuflando em você energias boas, né? Então, está te curando de alguma forma. Então, é o que eu penso desse relato breve que você fez aí. Certo? Ainda mais que deu certo, né? Se ele melhorou, então você foi um instrumento de alguma... eu digo que o passe é como se fosse uma transfusão de sangue, só que é transfusão de energia, né? Às vezes o paciente está muito mal, toma uma bolsa de sangue e melhora, né? O passe funciona da mesma forma, só não é um sangue, é uma energia, mas é uma transfusão de energia. Ok? Então, pronto. Isso aqui, gente, é só para representar, né? Como que acontece esse processo da mediunidade. Eu passei vários slides, mas de tudo que a gente já tinha falado, tá? Como o processo da mediunidade acontece? De perispírito para perispírito. Então, esse é o médium encarnado, que tem um corpo, e esse é o espírito que vai passar a comunicação, né? Então, não é com o corpo físico, é perispírito com perispírito. Para que a gente precisa do corpo físico? Para comunicar a mediunidade. Mas a mediunidade não precisa de um corpo físico. Essa é uma diferença básica. Mediunidade é uma faculdade
de comunicação, de relação, de conexão, de como você quiser chamar, entre dois espíritos. Né? E por que eu preciso do corpo físico? Para eu falar, para eu escrever. Mas isso é uma questão de transmissão da mensagem, da comunicação. Se eu não quiser escrever e não quiser falar, é um direito meu, mas a mediunidade aconteceu. Porque eu e o espírito, a gente se comunicou. A mensagem chegou, eu percebi. Eu só me dei o direito de não querer falar. Isso acontece muito quando a gente está no desenvolvimento mediúnico. A gente tem um negócio que a gente brinca muito nas casas espíritas, que é o é meu, não é meu. Né? Então, quando a gente está iniciando o desenvolvimento mediúnico, a gente fica com vergonha de escrever, de falar. Né? Fica assim, isso é meu ou não é meu? Isso é coisa da minha cabeça ou não é da minha cabeça? Ah, não vou falar isso não, que bobagem. Né? Vou falar isso não. Ah, vou escrever isso aqui, nada. Né? Então, é o meu, não é meu. Então, isso de falar, ou de escrever, ou de qualquer outra forma de expressar a comunicação, é só expressar a comunicação. Mas a mediunidade é essa conexão, ela aconteceu, ela não precisa do corpo físico. Portanto, a mediunidade acontece entre desencarnados, dois espíritos desencarnados. Acontece mediunidade? Ou só é mediunidade se tiver envolvido um encarnado e um desencarnado? Acontece. Tá? Eu pulei aqui, eu vou voltar o slide. Ó. O primeiro slide, esse aqui, ó. Não, voltei demais. Esse aqui, que eu fiquei 5 horas parada nele, está dizendo aqui, ó, mediunidade é uma faculdade relacional interdimensional. Então, dois espíritos desencarnados podem se comunicar, podem ter esse contato, desde que estejam em dimensões diferentes. Aí é uma mediunidade. No plano espiritual, existem várias dimensões. A gente viu isso na semana passada, na aula de mundo espiritual. Né? Então, um espírito que está numa dimensão espiritual mais elevada e um espírito que está numa dimensão espiritual menos elevada, eles podem ter essa conexão e essa comunicação. Isso também é mediunidade, porque não precisa do corpo físico para isso. Certo? Então, vamos lá. Assim que o processo mediúnico ocorre, mente a mente está no perispírito, a gente já sabe disso, né? Mente é um órgão do perispírito, certo? O perispírito é que é o instrumento tanto do comunicante quanto do médium. Sua mente é um canal de comunicação com o universo, apta ao contato com esses seres espirituais. Então, a nossa mente é um Wi-Fi aberto, sem senha. Na aula de desobsessão, eu vou ensinar a vocês qual é a senha. Mas, por enquanto, eu vou deixar vocês na curiosidade e dizer que o nosso Wi-Fi é sem senha. Então, a nossa mente é uma antena aí que capta o que chegar próximo da gente. Certo? Diga. Lê. A minha neta de 6 anos, a mamãe dela faleceu, ela tinha 4 anos e 8 meses. E ela já estava morando comigo. E uma tarde, ela muito rebelde, ela estava conversando com o meu amiguinho invisível. E esse amiguinho invisível estava insuportável, porque estava mudando todo o comportamento dela. Eu falei, pois hoje você vai me falar quem é esse seu amiguinho. Eu não vou não, vovó. Eu falei, ah, vai. E aí, falando, ela disse que era a mamãe dela, que tirava ela da sala de aula, que botava ela para poder brincar fora da sala de aula. E ela veio morar comigo, ela escolheu um ano depois que Marina desencarnou. Então, foi, para mim, eu católica, uma experiência que eu nunca imaginei passar, sabendo como ela estava vestida, como ela estava se portando ao lado da filha, e eu ali no meio daquela sala. Liguei para minha amiga,
que é médium, e falei com ela. Ela disse, Poliana... Agora você vai dizer assim, liguei para minha amiga, que é uma médium que já trabalha isso há muito tempo e é ostensiva, porque você Isso. também é médium. Eu nem sabia, não, porque eu Mas era agora católica, você já eu não sabe, sabia. tem que mudar essa frase. Aí ela chegou e disse assim, Poli, você vai chegar e vai conversar com Marina. Eu falei, você está ficando maluca? Doida? Porque como é que eu vou falar com ela? Eu não estou vendo. Ela falou, pois chame ela para conversar. E eu tive essa experiência. E você me chamou a atenção de algo que aconteceu. Estava eu, o meu filho, caçula, e a minha neta dentro de casa. Meu filho desceu as escadas apavorado, disse, minha mãe, a casa está flutuando. Porque eu estou flutuando. Parecia que algo estava acontecendo, que a casa estava flutuando. Eu digo, não é possível, porque eu sentindo, Valentina sentindo, e meu filho, estávamos sentindo como se a casa não estivesse nesse plano. Quando tudo isso acabou, eu tinha dito a ela, você deixou, vamos cuidar dela, e você não vai mais perturbar ela. Nunca mais ela teve essa experiência. Ela dizia, você nunca mais deixou minha mãe vir. Quantos anos sua neta tinha? 6 anos. Pois é. As crianças, né, algumas literaturas espíritas mais antigas dizem até os 7 anos. Algumas literaturas espíritas mais atuais, mais modernas, dizem até o início da adolescência. Que as crianças têm um pezinho lá e um pezinho cá, né? A reencarnação ainda não está efetivamente completa. Então, elas têm essa percepção. Amiguinho espiritual, amiguinho imaginário, é comum em todas as crianças, né? Porque eles têm essa percepção. Então, isso que você está me contando é relato corriqueiro, né? Quando acontece com a gente e a gente não tem esse conhecimento, entra em desespero. Outra coisa, na quinta-feira agora, eu coordeno um grupo aqui da casa que se chama Autoiluminação. É um grupo só para os trabalhadores do Harmonia, não é aberto aos alunos. Quando vocês se tornarem trabalhadores, aí vocês podem se matricular no curso, né? E essa semana, a gente teve com a gente o Djalma Margolo. Ele veio fazer uma aula comigo, né? Eu convidei, ele veio, e ele falava exatamente isso, né, para uma das pessoas, que chame o espírito, né? Você está com algum problema com o espírito desencarnado, chame ele. Aí ele contou que ele teve uma esposa, né, que desencarnou e estava com problema com a filha encarnada. Ele botou uma cadeira na frente dele, chamou e falou tudo que ele queria. Ó, isso assim, 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 assim. E o caso, estou resumindo aqui, né, gente, para ser rápida, se resolveu. Então, você também pode fazer isso com encarnados, né? Mas não é para saber a senha do marido, da esposa, né? Isso não, tá? Mas na hora que um querido seu estiver dormindo, e no momento que a gente está em libertação de espírito, né? Que a gente está com as amarras soltas, sente ali na beira da cama de um filho, por exemplo, e diga tudo o que você quer dizer, dê todos os conselhos que você quiser dar. Ó, as mães estão tudo com o olho regalado assim. E eu vou dizer para vocês, funciona. Tá? Mas não é para sentar do lado do marido para saber os segredos, não, gente. É um negócio sério, vamos levar o negócio a sério. Tá? Funciona. É essa relação espírito, espírito, pessoa, pessoa. Tá bom? Isso aqui é só a nível de curiosidade, né? Que a gente fala muito em incorporação, mas o certo, a palavra certa é psicofonia, né? Porque incorporação a gente entende que alguém está no nosso corpo. E não tem ninguém no nosso corpo. Isso é licença poética de Hollywood, né? A gente vê aquele filme Ghost, por exemplo, né? Quando o cara dá a comunicação, chega o cabelo balança, né? Faz, né? Como se ele tivesse pulado ali no corpo da Whoopi Goldberg, né? Não é? Tá bom? Então, só a nível de curiosidade. Você queria perguntar? Diga. Lê, é porque eu não quero sair daqui com a dúvida. Diga. Porque mediunidade, como você acabou de falar, né? Que existe entre espíritos, e para mim realmente é uma novidade. Então, a mediunidade para mim era essa comunicação entre encarnados e desencarnados, e ela era instrumento exatamente para que os desencarnados, digamos assim, falando a grosso modo, trouxessem informações, e era necessário esse, digamos, o corpo físico, exatamente porque a mensagem é dada a encarnados, ponto. E achava que no mundo espiritual era como nós aqui. Né? Se eu for nos Estados Unidos, o contato é igual, é aqui, independente. E, para mim, também, independente dos mundos espirituais, era esse contato normal. Então, no mundo espiritual, eles utilizam a mediunidade para se comunicarem
com outros quando estão em, digamos, em níveis diferentes, é isso? Sim. E como se dá isso? Você já leu ou assistiu o filme Nosso Lar? Já. Então, vou te trazer o filme. Você viu o filme? Você lembra uma cena onde a mãe de André Luiz está vendo ele várias vezes, ela visita ali, mas não consegue comunicar com ele? E ele também não consegue chegar onde ela está? Questão em vibrações diferentes. E ela ainda relata que o pai dele, que também desencarnou, está lá por baixo. E que nem esse acesso ela consegue mais. Porque aonde André Luiz ficou, que foi na cidade de Nosso Lar, ela consegue chegar até ali. Mais para baixo, ela não consegue ir. Então, ela fala sobre isso, né? Estou dando uma resumida do resumo, né? Que ela não consegue chegar onde o pai dele está, porque a vibração não permite que ela vá para lugares mais densos. Então, a mediunidade é usada, sim, entre dimensões diferentes. Por isso, entende? E aí eu não queria dar o spoiler para a Célia, para deixar ela curiosa para a aula de obsessão e desobsessão, mas é isso. A gente só é acessado por espíritos que estão na mesma vibração que a gente. Exceto, tá, numa mediúnica, onde você está se pondo à disposição de. Tá? Numa mediúnica, você dá a comunicação de enfermo, de recém-desencarnado, de drogado, de prostituta, de assassino, de abortado, de abortante, de tudo. Porque você está se pondo à disposição de. E um outro fator. Tudo isso que a gente hoje julga, né? Eu estou dando a comunicação de um viciado. Mas por que eu estou dando a comunicação de um viciado se eu não sou viciado em nada? Eu não tenho vício, né? Pelo contrário, eu mantenho distância desse tipo de pessoa. Hoje. Mas e o que você já foi antes? Alguém falou aqui assim, acho que foi Bruno, né? Que a gente já foi, em outras encarnações, a gente prestava menos ainda. Alguém falou isso aqui assim, né? Então, quem disse que você não foi um viciado? Isso está dentro de você, está guardadinho lá no seu arquivo. Então, numa mediúnica, onde você está se pondo à disposição de atender todas as classes e tipos de espíritos de pessoas diferentes, é acessado esse lugar seu. Certo? E aí, vamos terminar esse exemplo. Eu não sou viciada em drogas lícitas, ilícitas, mas eu posso ser viciada em fofoca, eu posso ser viciada em comprar, eu posso ser viciada em ciúme, eu posso ser viciada no egoísmo. Tudo que me domina e que eu não tenho controle sobre isso é um vício. Então, quando eu dou comunicação de um viciado em cocaína, eu não estou dando a comunicação porque eu gosto de cocaína. Posso nem beber. Mas eu tenho aquela gavetinha do vício dentro de mim. Entendeu? Então, a mediunidade está atrelada a isso. Te dei um spoiler, legal, hein? Mas você vem na aula 12 e 13. Então, mediunidade não é uma faculdade dos espíritas, nem inventada pelo espiritismo. Ela é inerente ao ser humano e está presente em várias práticas religiosas. Ou não, né? Como eu falei. Você pode ser ateu, agnóstico e tem mediunidade. A mediunidade, como faculdade inerente ao humano, sempre esteve presente na história da humanidade. E, de acordo com a época, foi tratada de diferentes formas. Então, a gente vai dar uma passeada aqui, né, rapidamente, pelas épocas da humanidade em que já existia mediunidade. Né? Ela não é exclusividade do espiritismo, e esse termo, essa palavra, mediunidade, foi criada por Allan Kardec. Foi Kardec que criou esse termo. Mas a faculdade em si já existe desde sempre. Só foi dado esse nome, certo? Então, lá no livro dos Vedas, que é datado de 1500 a.C., tem um trecho que já diz assim, há uma parte imortal do homem, o Agni. Ele está falando de quê? Do espírito, né?
Assim como se deixam as vestes gastas para se usar novas vestes, também a alma deixa o corpo usado para recobrir novos corpos. Está falando de quê? Reencarnação, né? Então, 1500 a.C., já se entendia que a vida continuava após a morte, né? No Egito, eles tinham, né, todo um preparo do corpo, botavam como se fosse um mapa, um pergaminho junto com o corpo, né, para quando ele despertasse no além, ele ter lá o seu manual de instruções do que fazer, né? Então, também era uma crença de que os espíritos se comunicavam, né? Em Roma, tinha as pitonisas e o povo celta, que também era um outro povo que acreditava muito nisso, né? Se a gente for estudar aí a história, a gente vai ver que todos eles eram baseados na imortalidade da alma, na comunicação dos espíritos. Aqui tem mediunidade, gente? Opa, passei demais. Tem? Tem, né? A gente sabe que tem, né? Eles chamam de mediunidade? Não, mas é a mediunidade em si, né? Aqui tem mediunidade? Aqui a gente diz que tem, né? Porque as religiões de matrizes africana, né? Muito parecida com o espiritismo, né? Dentro dos seus rituais e tudo, que é o que diferencia, né? Mas a comunicação entre espíritos é livre, né? Mas e aqui, tem? Numa igreja protestante? O que seriam as reuniões de descarrego, né, de não sei o quê? O que seria, se não mediunidade? Eles dizem que é mediunidade? Não, porque é a crença deles, né? Mas é a mediunidade acontecendo, né? Na Bíblia, mediunismo bíblico, né? Se a gente pegar tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento nem se diz, né? Do início até o fim, Jesus foi o médium dos médiuns, né? Mediunidade de tudo que foi forma. Mediunidade de cura, mediunidade de efeito físico, mediunidade de levitação, mediunidade de voz direta, mediunidade... Tinha mediunidade para todos os lados, né? Então, mas se falava que era mediunidade? Não, porque quem inventou esse termo foi Kardec, em 1857. Né? Então, há 160 e poucos anos atrás. Mas já era mediunidade. Lá na Idade Média, a pobre da Joana d'Arc, né? Se eu não me engano, com 17 ou 19 anos, se não me falha a memória, foi morta por quê? Vocês conhecem a história de Joana d'Arc? Ela era tida como bruxa. E ela era o quê? Médium. Né? Mas ninguém entendia ainda isso como mediunidade, né? Então, em algumas épocas da humanidade, quem tinha essa mediunidade muito ostensiva, como é o caso de Joana d'Arc e de tantos outros, ou era bruxo ou era louco, né? E qual era o destino do bruxo ou do louco? Morte, né? Ser eliminado, né? Todos os fenômenos, antes de ser considerados sobrenaturais, relacionados à existência de uma dimensão extrafísica, tidos como concernentes à sobrevivência e imortalidade da alma humana, são produzidos graças ao arquétipo da mediunidade, cuja característica principal é a capacidade de permitir o fluxo do impulso do espírito em transitar sua consciência entre diferentes dimensões existenciais. Então, a mediunidade é isso, né? A Adenauer tem uma capacidade de síntese fantástica, né? É permitir o fluxo do pulso, do impulso do espírito entre as diferentes dimensões. Vocês imaginam, né? Pense aí. Vamos raciocinar juntos. Pense aí, se a gente encarna e desencarna. Então, a gente tem duas separações, mundo material, mundo espiritual. Aí, quem está no espiritual não pode falar com o material. Quem está no material não pode falar com o espiritual. Não ia ser muito ruim, gente? Ia ser uma cadeia, uma prisão, um presídio, né? Quando você está encarnado, você só pode falar com o encarnado. E quando você está desencarnado, você só pode se relacionar com o desencarnado.
Não ia ser uma condenação? Eu imagino que seria uma condenação, né? Então, a mediunidade serve para isso, para permitir esse fluxo entre pessoas, porque isso aqui é só instrumento de manifestação do espírito, o corpo físico. Ok? Gente, microfone aqui. Aqui é curiosidade. Bom, isso aqui já foi falado na aula de espírito, né? Que foi quando que começou o espiritismo, quais foram os primeiros livros, né? De Allan Kardec. Cadê? Chegou o microfone? Diga. Já que a mediunidade é uma comunicação entre espíritos, o esquizofrênico é um médium? Não. É um médium. Mas o que vamos dizer assim, a patologia da esquizofrenia não é mediunidade. É patológico, é orgânico mesmo. Certo? E, inclusive, são uma das poucas situações em que não se deve exercitar a mediunidade. Eu estou perguntando isso porque eu tenho uma vizinha que ela é esquizofrênica. E aí, de vez em quando, ela para conversar comigo, e aí ela olha para a minha cara e diz assim, você está indo para o centro espírita? Não vá, não. E eu nunca falei a ela que eu estava frequentando o centro espírita, porque eu sou católica desde nascença. Não, ela é médium, assim como todo mundo, porque ela é ser humano, né? E eu fiquei bem admirada, porque eu nunca tinha conversado isso com ela. E eu coloco sempre o nome dela para orações. Sim. Isso aí dá muito tempo para a gente falar, mas só para resumir, né? A esquizofrenia, desculpem aí de novo os psicólogos e psiquiatras, né? Mas é uma pessoa que ouve, né, vozes, né, dentro do sistema dele lá. Então, é muito difícil discernir o que é mediunidade e o que é patologia. O que é orgânico, físico e o que é mediunidade. Então, por isso, não se aconselha que uma pessoa que tenha esquizofrenia, que seja portador da esquizofrenia, trabalhe a sua mediunidade. Porque eu disse a vocês que a mediunidade é para o equilíbrio psíquico. Nesse caso, e são poucos especificamente, pode acontecer o inverso, ser um desequilíbrio psíquico, né? Atrapalhar mais do que ajudar, certo? Todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios dessa ciência. Então, o que Kardec está dizendo aí? Mais ou menos o que eu já disse um pouquinho antes. Eu sou obrigada a exercer minha mediunidade? Não. Mas eu sou obrigada a entender o que é a mediunidade. Eu sou obrigada a saber como lidar com ela. Por quê? Porque se eu sou um médium ostensivo, uma médium ostensiva, e não quero trabalhar ela no meu cotidiano, eu posso ter problemas. No meu trabalho, nas minhas relações, até na minha família. Durante a pandemia, a gente continuou com a ULI online, né? E tinha uma mocinha, ela tinha uns 20 e poucos anos, ela se matriculou no curso, sozinha, ela assistia às aulas, lembra, Déia? Da varanda da casa dela, e ela dizia aos pais que ela estava fazendo um curso de idioma, alguma coisa assim. Por quê? Porque a família dela era toda protestante. Mas ela se sentia uma médium ostensiva. Então, algum amigo, sei lá, indicou a ela a ULI, e ela veio descobrir o que era essa bendita mediunidade, porque estava trazendo problemas dentro de casa. Ela já tinha sido internada pela família dela 2 vezes, numa clínica psiquiátrica, né? Então, isso é que a gente precisa entender, saber, canalizar, entender qual mecanismo eu posso usar para que eu não tenha problemas aonde eu não preciso ter. E também é uma escolha. Se todos somos médios, imagina se todos nós somos médios, então todo mundo tem que ser espírita? A gente não tem escolha, né? A religião que mais me fala a verdade ao meu interior é a protestante, não é o espiritismo. Aí eu sou obrigada a ser espírita porque eu tenho uma mediunidade ostensiva? Não. Vou trabalhar minha mediunidade lá nas outras igrejas. Não preciso dizer que é mediunidade.
mas eu preciso entender que é mediunidade. Entende a diferença? Aí, ó, as crianças, os amiguinhos imaginários. Né, o que eu já falei, que o espiritismo, depois de estudado e sistematizado por Kardec, é que deu, né, a todas essas manifestações o nome de mediunidade. Indícios da mediunidade. Inspiração aguçada. Pense aí, vão vendo aí da lista quais que vocês têm. Premonição de eventos, sonhos, visões, sensação de presenças inexistentes, labilidade emocional acentuada. Quem nunca aqui, quem nunca esteve em algum lugar, na sua casa, no seu trabalho, em algum lugar, que você teve a sensação de que chegou alguém, que tinha alguém perto de você, você olhou e não tinha ninguém? Quem? Todo mundo já passou por isso. Aí o que a gente faz? Olha para trás. Jesus Cristo, Deus me livre, vai com Deus, tira de perto de mim. Vem aquela história do espírito que é do mal. Por que não era um amigo seu? Por que não era sua mãe, sua avó, seu tio, seu primo, um conhecido do querido? Ou simplesmente alguém que está ali na mesma afinidade que você. Dentro do nosso trabalho, a gente tem espíritos afins. Eu sou médica, eu tenho pessoas, médicos, que estão ali perto de mim. Eu sou vendedora, tem pessoas que estão ali também. Eu estudo, eu gosto muito de estudar, tem pessoas também que estão ali junto comigo. Como eu falei, todos vocês aí estão acompanhados. Tem uma galera que está aí perto de vocês, que estão no mesmo afinidade, todo mundo procurando conhecimento, procurando o desejo de ampliar mais a consciência, né? Então, em todo lugar que a gente está, sempre vão ter pessoas afins, né, na mesma sintonia que você. Então, é essa presença que, às vezes, aflora mais, fica mais sensível, e a gente percebe e olha para o lado e olha para o outro e não vê ninguém, se bem 3 vezes, né? Mas é um indício, né, de que você é médium. Só isso. Certo? E aí, a mediunidade é boa ou ruim? Olha o slide que eu falei. E olha o que Divaldo disse, né? A mediunidade não é boa e nem má. O uso que se lhe dá torna-lhe-á, bem Divaldo isso, né? Torna-lhe-á uma bênção ou uma desdita para o seu usuário. Então, como eu uso e utilizo ela, ela vai ser boa ou ruim, né? E o que significa desenvolver a mediunidade? Exercitar, aprimorar, de preferência numa casa espírita, onde se combina a prática mediúnica com o desenvolvimento pelo estudo, e onde o médium estará cercado de pessoas com mais experiências, consequentemente mais habilitadas a ajudá-lo nesse exercício de intercâmbio mediúnico. Isso é o que a gente diz desenvolver a mediunidade, né? Se eu quero aprender a cantar, eu vou procurar o quê? Professor de canto, né? Se eu quero aprender a dirigir, eu vou para onde? Para uma autoescola, né? Se eu quero desenvolver a minha mediunidade, eu tenho que vir para um lugar onde se estuda e se pratica a mediunidade. E aonde é esse lugar? O espiritismo. Certo? Então, isso é desenvolver a mediunidade. A comunicação entre os espíritos. Então, olha lá, ó, Célia, mais um spoiler para você. Sintonia vibratória, que são os pensamentos, afinidade dos sentimentos, que são os sentimentos. A qualidade do que é produzido através dessa mediunidade está diretamente ligada a essas duas condições. Quem está perto de mim é o que eu estou atraindo para próximo de mim. Certo? Salvo os momentos que eu estou numa mediúnica me pondo à disposição de. Ok? Em seu modo mental, ocorrem ideias e emoções que são originárias da dimensão espiritual, graças à mediunidade de que você é naturalmente portador. Disponha-se a estudar sobre a mediunidade a fim de aprender a discernir entre as ideias que polulam a sua mente, as que são originariamente suas,
e as que pertencem a pessoas desencarnadas. Essa distinção não é só útil para o seu processo de autoconhecimento, mas também serve para avaliar a qualidade das pessoas desencarnadas que inspiram o seu modo de pensar e agir. Sua disposição em exercitar a mediunidade deve corresponder ao desejo de transcendência e de busca de autodeterminação. Eu trouxe esse texto inteirinho, ipsilitri, do que Adenauer escreveu, né? Porque é importante. Aquilo que eu falei, é meu, não é meu, é meu, não é meu, como que a gente sabe se é meu ou não é meu? Eu tenho que me conhecer. Essas são as minhas palavras, esses são os meus pensamentos, isso faz parte de quem eu sou, do meu comportamento, das minhas atitudes. É? Então é meu. Não é? Então não é meu. Né? Como que eu entendo isso? Através do autoconhecimento. Diga. Uma pessoa que esteja sentindo muita raiva, é dela, ela está com raiva. Ela pode atrair, sintonizar com outros espíritos da mesma vibração. Sim. E essa raiva se perder assim, exageradamente e causar mais danos do que o que seria? Sim. Mas isso é um motivo para ter medo, né, da mediunidade. Não, isso é motivo para mudar, não ter raiva. Né? A gente vai falar isso muito na aula de obsessão e desobsessão. Se eu estou atraindo para perto de mim pessoas que eu não acho legal, o que eu tenho que fazer? Mudar o que eu estou emitindo para o universo. Né? Se eu estou emitindo e estou atraindo para perto de mim pessoas que não estou gostando, é porque eu estou emitindo coisa que eu também não devia estar emitindo. Então, é mudança. Tá? Mas a gente vai conversar 2 horas sobre isso na aula de obsessão e desobsessão. Diga, Kátia. Ale, a gente atrai também muita coisa que a gente não emana. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu percebo que quando eu entro em um ambiente pesado, eu saio extremamente pesada. Muito. Eu posso estar ótima, eu capto demais a energia das coisas, das pessoas, eu trago muito para mim isso. E, assim, eu ouço muitas pessoas falarem, porque a gente só atrai o que transmite. Eu discordo disso completamente, porque, se fosse assim, Cristo não tinha sofrido o flagelo que sofreu. Né? Porque a quantidade de pessoas negativas que estavam em volta de Cristo... Não. Aí quem vai discordar de você sou eu. Tá? Cristo, a gente não pode tomar Jesus como parâmetro para nada. Entenda. Jesus estava aqui numa missão completamente diferente da nossa. Eu sei, mas entenda. Ele já sabia que ia passar por tudo aquilo. Não há comparação com Cristo. Sim. O que eu estou dizendo é assim, essa frase de que você atrai porque você é assim. A gente está falando de energia, né? Que muitas vezes a gente... você atrai porque você está vibrando naquela mesma, e às vezes você não está. Sabe, eu estou falando de Cristo porque Cristo foi um espírito de elevadíssima luz, não tenho nem como descrever, mas Cristo sofreu flagelos. Mas ele já sabia que ia sofrer, não foi atração dele. Eu entendi, Ale, que ele sofreu, mas ele efetivamente sofreu. Ele tendo vindo, porque a gente não sabe quantas pessoas aqui podem ter uma missão. Igual Jesus, ninguém. Não estou falando eu não comparo nada a Jesus, mas de repente a pessoa tem. Qualquer uma aqui, fora daqui, a pessoa pode ter uma missão também, pode ser um espírito de luz, não o de Cristo, né, da dimensão, mas sim. E a gente não pode achar. Eu assim não concordo com essa coisa de que a gente só atrai aquilo que transmite, ou que se a gente está negativo é porque a gente é negativo, se você só atrai energia negativa porque você também está negativo. Porque, às vezes, você está extremamente positivo e você entra num ambiente e você sai totalmente negativo. Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu entro num ambiente sorrindo, bom dia, gente, no meu trabalho. Bom dia. De repente, vem uma pessoa e diz assim, Fê, eu não tenho paciência para esse seu bom humor de todo dia. Então, assim, isso é um exemplo chulo. Eu estou falando mesmo de energia, de você entrar em um lugar e você sair péssimo, tá? Porque você captou energias que não necessariamente elas vivem em você, habitam em você, e muito menos você chegou com essa energia. Certo. Então, vou mudar as suas palavras, tá? Você não atraiu essa energia, você percebeu essa energia. É o que eu falei para ela ali, é a psicometria. Você entra num ambiente onde a gente brinca assim, né? Está todo mundo com uma nuvem negra em cima da cabeça e um urubu sobrevoando. Se você tem uma mediunidade de psicometria, você percebe esse ambiente, né? E aquilo te afeta, te faz mal, tá?
E aí eu volto para a minha frase anterior. A gente tem que entender o que é a mediunidade. E tem que entender como trabalhar isso. Vocês já devem ter visto aí, é comum essa frase aí em redes sociais, da gente não ser filtro, ou da gente não ser esponja, a gente ser filtro, né? Então, o que você está me relatando é ser esponja. Você pode ter uma mediunidade de perceber o campo, né? A Adenauer agora está na época de falar disso. O assunto do momento que ele escreveu o último livro fala muito sobre campo pessoal, né? Então, você pode perceber um campo com um urubu voando aqui na cabeça do Bruno e se sentir mal com aquilo, porque você tem essa sensibilidade, mas você não pode se deixar contaminar pelo Bruno. Então, esse é o pulo do gato, né? Você pode ser filtro disso, você se reequilibrar de alguma forma. O exemplo cotidiano que você deu. Você chegou, deu bom dia para todo mundo. Ah, eu não gosto dessa gente muito feliz. A pessoa não está bem. Então, você, naquele momento, faz o contrário, deseja, não precisa falar com ela, mas deseja que ela passe a um dia dar um bom dia feliz de manhã. Mas deseja de todo o seu coração. Em vez de você ficar irritada com ela, ou triste, ou magoada, ou ofendida pelo que ela falou, você faz o contrário, reverte isso. E isso é ser filtro e não ser esponja. E aí eu vou além. Quando você, não estou dizendo que é o seu caso, mas estou usando o exemplo que você deu. Quando você chega e diz, bom dia, gente, o sol já nasceu lá na fazendinha, né? E aí a sua colega chega e diz, eu, hein, não sei que acorda tanto feliz e não sei o quê. Aquilo me afeta. Eu fico irritada, ou eu fico triste, ou eu fico magoada, ou eu fico estressada, ou eu fico, né? Fico. E aí o que eu faço nessa hora? Abaixo a minha energia. Você chegou com a energia aqui em cima, mas um comentário de uma pessoa desceu sua energia lá para o pé. Entendeu? Então, não é que você é uma pessoa negativa, você é uma pessoa positiva, mas você não está sendo filtro, você está sendo esponja. Você está se deixando contaminar por uma energia de uma pessoa que não está no equilíbrio, no lugar que você está. Entende? Então, é essa a diferença. Última pergunta, porque senão a gente vai ter que pedir pizza. Oi, é mais um comentário sobre a pergunta da colega. Eu estava vendo uma leitura comentada de um livro chamado O Caibalion, com a professora Lúcia Helena, da Nova Acrópole. E aí vai muito em linha do que ela falou sobre uma ótica mais da filosofia, que ela fala esse livro fala um pouco, né, sobre o universo mental e etc. E aí ela fala que muitas vezes a gente não percebe muito, tipo, de quem está vindo esse sentimento, falando no quesito de encarnados mesmo. Às vezes você está, tipo, com a raiva no trabalho e aquela raiva não necessariamente é sua. E aí ela propõe esse exercício de, tipo assim, a gente olhar e falar, tá, da onde que está vindo essa raiva? Essa raiva é minha ou está vindo do meu chefe que está estressado porque está tomando um aperto? Isso não é espiritismo. E eu estou canalizando. Então, esse exercício de, tipo assim, enxergar da onde que está vindo aquela sensação que está vindo em mim. E também tem um outro ponto que uma vez eu já escutei que, tipo assim, você tem 5 minutos para lidar com a emoção que chegou em você. Porque depois desses 5 minutos, aquela emoção já vai se transformar em outras. Então, tipo assim, se você sentir uma raiva muito forte, se você não entender do que é aquela raiva em 5 minutos, ela vai se transformar numa ira, vai se transformar e depois você não vai saber por que que você está tão desorientado, por que que você está com tantas emoções, porque aquela emoção inicial já foi gatilho de tantos outros. Exatamente. Então, é muito esse exercício de, perfeito, tipo assim, perfeito o que ela trouxe. E ela não falou de espiritismo, não, ela falou de neurociência. Tá? E é isso mesmo, tá? É perfeito isso aí. Eu não sei se vocês lembram da aula 7 que eu falei para vocês das emoções, né? Então, a gente tem que ter esse gerenciamento das nossas emoções. A gente tem que saber lidar. Aquilo que te afeta é o que você precisa aprender, né? E é isso mesmo. Às vezes, uma palavra te gatilha para uma coisa, que te gatilha para outra. Aí você chegou no maior bom humor cantando o sol já nasceu lá na fazendinha. E daqui a pouco você está falando um monte de palavrão. Certo? Ela vai pagar a pizza. Você trouxe a preparação do salão, né?
Eu digo, quantos médiuns não devem ter aqui que, ao contrário, vão chegar no ambiente e vão trazer brilho, né, energia boa e vão limpar, como está aqui. Então, a gente também não pensar que é tudo negativo, sendo que a gente tem esse poder de mudar esse ambiente, esse urubu, né, em cima da cabeça. Tudo que está em nossa volta, volto lá para o campo pessoal de Adenauer, né, é fruto meu. Eu que gero tudo. Tudo. Né? E aí, às vezes, a gente pensa em linhas gerais, como Kátia trouxe aqui. Não, eu não aceito isso, porque eu cheguei positiva e não sei o que, e me sinto mal. Porque em algum... Vou usar a palavra aí de novo, eu sou abusada com os psicólogos, né? Vou aí para a psicologia de novo. Em algum momento, gatilhou alguma coisa em você e você... Mesmo que seja por momentos poucos, mas você baixou a vibração. Baixou, atraiu. Entendeu? A gente vai falar isso direitinho na aula de obsessão e desobsessão, tá bom? Isso aqui é só curiosidade, gente. Vocês dão um Google lá que vocês vão achar isso tudo aí, ó. Espírito desencarnado, efeito físico e efeitos inteligentes. Então, quais são os efeitos físicos? Opa, volta aqui, Alessandra. Todos esses, né? Sonoros, luminosos, combustão, transporte, cura, transfiguração, levitação, escrita e voz direta. Vocês vão olhar isso, cada um desses na próxima aula, tá? Que são os efeitos físicos e os médiuns que produzem tudo isso. Ok? Só lembrando, efeito físico tem que ser algo que aconteça e que todo mundo veja. Se acontecer um espírito se materializou aqui, se esse copo saiu daqui e foi para lá, e só 20 pessoas viram e o resto não viu, não foi efeito físico. Essas 20 pessoas que viram têm a mediunidade de vidência. Para que seja efeito físico, todos do ambiente têm que ver a mesma coisa, certo? Então, ó, efeito físico. Materialização da irmã Josefa. Isso aqui é um espírito desencarnado, viu, gente? Esse é Chico, ó, Chico Xavier. Mais efeito físico, ó, outro espírito desencarnado materializado através do ectoplasma. Aqui, ó, esse aqui é Peixotinho, que é um médium que está doando o ectoplasma, que é um material que sai somente dos desencarnados por todos os orifícios que a gente tem. Nariz, orelha, boca, não, todos eles, tá? Então, se faz a materialização. Isso aqui é só para deixar água na boca de vocês, tá? Para vocês estudar e vir na próxima aula. E os efeitos inteligentes, intuição, audiência, vidência, psicometria, psicografia, psicofonia, psicopictura e desdobramento. Então, esses aqui são a mediunidade de efeitos inteligentes, é as que acontece mente a mente. Ok? Na próxima aula, vocês vão ver o que é médium de audiência, o que é médium de vidência, o que é médium da psicometria, da psicofonia, de todos esses tipos de mediunidade. Acalmem o coração. Tá certo? Eu espero que a gente tenha acalmado mesmo alguns corações aqui para a gente vir no dia 5 tranquilo. Semana que vem vocês vão ter outra aula falando, né, de alguns tipos de reunião mediúnica, de tipos de médium, né, para vocês acabarem e sanarem todas as dúvidas. Porque o objetivo dessas duas aulas é justamente isso, né? Diminuir a ansiedade, né, o medo, naturalizar esse processo de relação entre pessoas, certo? E que a gente aproveite e se permita, a palavra é essa, está na moda essa palavra, né? Meu filho fala isso toda hora, mãe, me permiti, comprei não sei o que, me permiti, gastou o salário todo se permitindo, né? Todo dia ele fala isso, mãe, ó, me permiti. Eu já falo, o que você comprou, Miguel? Porque eu já sei que ele comprou alguma coisa, né? Mas trazendo para a nossa história aqui, né? Vamos nos permitir sentir, né, esse impulso, como estava ali no texto, esse impulso do fluxo do espírito, né, que é essa mediunidade, certo?
Então, semana que vem não faltem, porque é a continuação dessa aula, parte 2. Ok? Beijos e obrigada.